Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Estamos aqui para mais um encontro nosso dessa oficina Bate-Papo, Workshop, A Poética da Luz, para o Teatro da Infância e Juventude. E hoje eu trago um convidado, como eu falei no início, eu quero dinamizar um pouco esse espaço, trazendo pessoas para conversar conosco da sua experiência, da sua vivência dentro desse universo. E hoje eu trago um parceiro de longas datas, não digo nem a quantidade de anos para não revelar as idades, mas um parceiro de décadas, que começamos juntos na formação lá no SESC, começamos a trilhar essa jornada juntos com um grupo de teatro que até hoje estamos aí mantendo, com as dificuldades passíveis e possíveis, mas aí vivo, pensando sempre o teatro em forma de poesia. E nosso convidado hoje é Alexandre Sotomayor, um parceiro. Bom estar aqui, Alex, contigo. Alex é escritor, dramaturgo, poeta, ator, produtor, professor, e a vida nos vai levando para tantos caminhos, né, Alex? Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Gratidão. Primeiro quero agradecer de fato ao convite, né? É sempre muito bom falar sobre arte, falar sobre esse caminho vocacional que a gente acaba tendo e desse vento que bate na gente e leva a gente para um lado, para o outro. A gente vai se descobrindo, sendo protagonista aqui, sendo figurante ali, sendo coadjuvante mais na frente. E são experiências muito fundamentais para esse processo, para essa jornada do artista. Alex, a gente está desde o começo aqui falando de iluminação nesse universo do teatro para a infância e juventude. E aí a gente entende a iluminação como um diálogo com os vários elementos e componentes da cena. E nada mais interessante do que conversar com uma pessoa que vai desde a escrita do texto para a infância e juventude e tantos outros temas, como um cara que também pensa a encenação e também já atuou nesse processo. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esses elementos mesmo que compõem essa estética, essa linguagem, no seu entender, na sua concepção, o que é que tem de diferente, o que é que tem de peculiar nesse teatro para a criança, para o jovem. Bem, primeiro, relembrando esse primeiro contato, essa primeira aproximação com o teatro, lá, o SESC ajudou bastante a gente nessa formação. Eu me descobri como um dramaturgo depois, né? Em 99 eu comecei a escrever o primeiro texto a pedido a uma sugestão sua, um texto sobre João Guimarães Rosa, mas antes eu escrevia muito poesia. Então, assim, para mim, a palavra ela sempre teve um lugar muito forte, um altar para mim. E quando eu penso na palavra, a palavra ela sempre me sugere várias ramificações, várias veredas, né, caminhos que podem ser percorridos. Quando eu penso na palavra, me vem luz, me vem personagem, me vem também cenário. Então, ela não está, ela não é gestada num único ambiente, numa única situação, para um único fim, para um único caminho. Ela é um organismo vivo, né, e que busca dialogar justamente com vários elementos visuais. Muitas vezes ela toma uma dimensão enorme dentro de uma proposta dramatúrgica e pode sugerir uma série de coisas. Pode sugerir algo que vá para que seja interessante para o iluminador, que discutindo alguma coisa abra uma possibilidade para um ator criar. A luz ela sempre é muito presente. Como também há um processo na minha escrita voltada para a criança em relação a esse lugar do onírico, né? O espaço que se estabelece é um espaço tem muitas vezes o espaço do sonho, né, que se confronta com o espaço da realidade. E, naturalmente, por percorrer esse espaço, Rosman Lins vai dizer no seu livro do espaço romanesco, né, ele vai retratar dizendo que tempo e espaço são coisas indissociáveis, né, que caminham juntas. E aí, nesse propósito, quando eu penso numa dramaturgia voltada, por exemplo, para a criança e para a juventude, esses dois campos, do real e do fictício, do onírico, melhor dizendo, eles acabam trazendo já leituras diferentes, né? A realidade vem muitas vezes com elementos visuais
que venham a ser mais digeridos pelo público, né, por aquele que faz parte do espetáculo, enquanto do universo onírico é uma possibilidade de uma viagem que se inicia de uma jornada do próprio sonho, em que as cores elas brincam, as cores elas retratam o universo que às vezes é típico do personagem, é típico do próprio momento, da situação, do circunstancial também. Maravilha. Jorginho de Carvalho, que é um dos grandes mestres da iluminação brasileira, ele dá uma entrevista dizendo que ele fez, pra você ter uma ideia, praticamente todos os espetáculos da Maria Clara Machado, né, no tablado. Ele fez muitos espetáculos com Ilo Crulli, do Vento Forte. Então, a carreira dele é muito focada nessa coisa do teatro para a infância, e ele diz exatamente isso, que a criança precisa dessa pluralidade de cores, de sensações, né? E ele usa a cor como elemento-chefe nessa concepção da luz dele, porque a cor vai levar para vários lugares. Ele diz que a noite para o adulto é escura, é preta. Para a criança ela é azul escuro ou azul claro, depende da lua, sabe? Então é bem interessante isso que você fala. E outra coisa é, a imagem a palavra gera imagem, né? Gera imagem isso. Já no leitor, gera imagem em qualquer um dos elementos que passam, que perpassam desde a escrita até o produto final do espetáculo, ela vai gerando possibilidade de imagem, né? Então, esse diálogo entre imagem, entre signos, que é uma coisa que me interessa muito na minha pesquisa também, é fundamental, né? E, por fim, você falou também em poesia, quando você fala Guimarães Rosa, a gente também usou muito Manuel de Barros como uma referência nas nossas criações. Fala um pouco dessa relação da poesia em si nos teus textos, porque quem conhece, por exemplo, vai entender que a poesia é um elemento presente e, eu diria, condutor dessa jornada. A poesia ela é um grande motor, né, para essa palavra ser redimensionada, repensada. Muitas vezes uma palavra em desuso ela ganha um formato onírico, né, a depender de seu uso. E aí, por exemplo, eu venho me lembrar, por exemplo, de uma experiência que foi O Tempo de Flor. Foi um texto que venceu o Prêmio Ariano Suassuna, né? E que eu tive a felicidade de ver montado por um grupo Pé de Vento de Arco Verde. O que eu estabelecia no texto era muito forte, existia essa dualidade que há pouco falei sobre o tempo real e esse tempo onírico. O tempo real é um tempo que se depara ali com o personagem principal, né, diante da sua avó que está prestes a falecer. Eu já acabo sugerindo algumas coisas, eu não gosto muito de fechar, quando é um processo dramatúrgico, de fechar as possibilidades, né? Mas ali já se respira, na minha descrição, um espaço e uma determinada circunstância. A partir do momento que ela se depara com um caminho para buscar algo que venha a cuidar da avó e também do milharal que acaba sendo tomado por um determinado personagem, a luz ela começa a ter a sugerir uma outra situação. Se pensar em Luzia no Caminho das Águas, veja, o próprio nome da personagem já vinha trazer aquilo que eu queria brincar, que era a possibilidade de jogar luz para o próprio caminho, né? Brincar com o verbo luzir, brincar com a ideia da própria luz que essa personagem carrega, né, que é um xodó da gente, né, em relação a essa construção, e é um espetáculo muito solar. Eu me lembro de uma experiência, tem coisas que a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Chomsky, ele vem dizer para a gente que defender uma ideia de gramática internalizada que a gente tem. E quando se pensa, por exemplo, numa gramática internalizada, se a gente for pensar, por exemplo, no nosso convívio, cada um no seu determinado lugar, as palavras elas têm uma interpretação, elas têm uma força que pode diferenciar de um lugar para outro. Muitas vezes a palavra vem nesse sentido de redimensionar, de fato, o que a gente pensa e o que a gente quer.
E aí, lembrando, por exemplo, de Luzia, uma das experiências nossas, assim, quando estava propondo a questão da luz que é assinada por você, eu me lembro bem um momento que a luz baixava, né? E é chegando ali o momento da noite. E ali existia um foco maravilhoso só para a Margarida. Isso parece não ser muita coisa para outras pessoas, mas tem um sentido muito forte. Quando você tem um espaço enorme, né? Um espaço enorme que muito lembra um espaço de circo, né? Por causa da lona que é estendida ali. E você vê um objeto muito pequeno, se comparado a esse espaço enorme, um foco só nele, você acaba através da luz, você acaba fazendo dessa Margarida o que de fato ela é para a personagem principal, que no caso é Luzia, que é como se fosse aquela que ela precisa cuidar, a flor que ela precisa cuidar, né? Como se fosse aí também uma espécie quase de uma relação de cuidado, de amizade. Quando se estabelece uma luz focada ali, se estabelece também uma proposta de vida, uma proposta de personagem, né? A gente acaba dando vida a algo que parece inanimado, então é um pouco de animismo. E o animismo, se a gente perceber, nessa linguagem voltada para a criança e para a juventude, é algo que é muito recorrente, né? A gente estabelecer em coisas e personagens fictícios, nas fábulas, a gente trazer esse universo que é típico dessa linguagem. E esse animismo acaba dando essa vida, acaba fazendo a gente ainda redimensionar a capacidade desses personagens, trazer outras leituras, e a poesia está nisso também. A poesia está nessa possibilidade de não tocar no que já está cansado, mas fazer daquele material que está muito em uso ou em desuso, criar uma outra projeção, uma nova sugestão visual. Isso muito me alimenta quanto palavra. Eu gosto de brincar com as palavras, tanto no campo do som, né, quanto no campo da imagem. E eu levo isso para tudo. Eu levo isso para as narrativas, eu levo isso para a dramaturgia. Jeremias e as Caraminholas, por exemplo. As Caraminholas agora está até em cartaz, vai ficar em cartaz com o Grupo Teatro da Manhã. Jeremias e as Caraminholas traz muito de uma luz nostálgica. Foi uma homenagem que eu prestei ao meu avô e traz todo esse amarelecer presente, como também traz um momento do estourar de tudo isso, que é uma passagem do carnaval, que faz parte da memória também do personagem. E o carnaval é o colorido, né? Já que estava falando um pouco dessa questão do colorido, a poesia também está nisso. A poesia pode estar nessa noite que está presente ali numa Margarida, né? Em que a personagem principal se despede dela para poder rever a Margarida no dia seguinte. A poesia, ela também se estende nesse olhar, às vezes, por exemplo, eu já vi muito isso, por certas crendices, ou às vezes até pela própria criação, né, de pais, de colocar algo que é muito desagradável, encher de medo os escuros, né? E é muito natural até a gente, quando percebe um espetáculo voltado para a criança, quando chega essa coisa de representação da noite, né? De repente a criança se incomodar com aquilo, principalmente as mais novas, né? Que vê a escuridão não vê como apenas uma ausência de luz, que ali há outros seres que foram criados pelos adultos e que acabam praticamente adestrando os medos para essas crianças. E é muito bom quando a gente, por exemplo, assume que a escuridão também faz parte do mundo e que também a própria noite é a simbologia mais linda. Quando a gente percebe, eu lembro muito, por exemplo, de Cantigas ao Pequeno Príncipe, direção de José Manuel. Havia um momento que tudo escurecia e a gente via num telão que foi projetado lá, luzinhas espalhadas pelo céu e davam um ressignificar a partir daquelas luzes como se fossem, de fato, estrelas. Existia até um momento que eles cantavam e falavam, era uma música voltada para a lua, para a estrela. Belíssimo, um momento belíssimo, e que toda a iluminação e a cena focava justamente em ressignificar esse lugar da noite, né, para a criança. Eu acho bem importante pensar na poesia também
como essa quebra de certos paradigmas em relação à cor. Maravilha. Retomando esse exemplo da Margarida, cara, refletindo agora um pouco, como ali, num simples movimento de luz e num destaque, num foco na Margarida, a gente tem muitos elementos ali presentes, né? A gente tem a passagem de tempo, né, da tarde para a noite, da noite para o dia, e a gente tem esse destaque poético da Margarida, como você coloca, mas ao mesmo tempo é nesse momento que a gente, além de dar o destaque ao elemento em si, a gente vai deflagrar o motivo da jornada, né? Que no outro dia a Isso, Margarida exatamente. está murcha, ela aparece murcha, e é o que deflagra a partida de Luzia em busca de água para alimentar, para dar vida à sua Margarida. Olha que metáfora você traz no texto, né? Buscar o mundo, sair do seu conforto, da sua zona de conforto, da sua tranquilidade, para buscar Isso. água para alimentar o seu afeto, né? O seu cuidado. Isso é bem interessante. E outro momento que me lembra, você falando da relação com a noite, como as crianças e os jovens reagiam bem, a questão da velha cachimbeira, né? Que é aquela velha que vinha no escuro e trazia Isso. um elemento enigmático, ao mesmo tempo carismático, que Vanessa Lins fazia muito bem essa personagem. É, e que é isso, assim, não trazia medo, trazia curiosidade, trazia atenção, mas ela estava ali carregada de poesia e remetendo a memória da nossa infância, né? A Véia Cachoeira da minha infância, sabe? Uhum. É muito legal de perceber também. Eu lembrei agora, eu me lembrei de Pindorama, Caravela e Malungo. A gente fez um apanhado de histórias provindas das Áfricas, das tantas Áfricas que habitam o continente africano, e essa era uma das matrizes que a gente tinha pensado em estudar. Tinha a matriz do próprio colonizador branco e tinha a matriz do indígena, né? A matriz tupi. Nessa confluência de mergulho sobre as histórias, a gente viu muita cor. Quando a gente chega, por exemplo, na matriz africana, ou melhor dizendo, na matriz das Áfricas, né, a gente acaba por perceber, por exemplo, que algumas histórias acabavam apontando, sugerindo luz. Quando se chega na matriz indígena, isso também vai estar muito presente, como o caroço do Tucumã, que só foi solicitado para que aquele que carregasse o caroço do Tucumã nunca abrisse. E ali tem uma coisa belíssima. A abertura do caroço do Tucumã é o nascimento da própria noite. Então, veja, às vezes, o que a gente percebe é que as histórias, e essas histórias, elas estão emprenhadas, impregnadas na gente, nos nossos ancestrais, naqueles que vieram primeiro, que contaram essa história até para inventar a própria presença da luz. Então, quando a gente percebe essa história do caroço e Tucumã, quando a gente vai fazer Pindorama, aquilo era belíssimo. A gente tinha, no Pindorama Caravela e Malungo, a gente queria democratizar muito a ideia do teatro ser algo muito itinerante, mambembe, então nós aproveitamos a luz de fim de tarde, em várias situações, é bem verdade, de sol a pino até, foi bem, bem complicado isso, mas era a luz real. Só que a gente também tinha outra possibilidade de quando era feito em casa fechada. Quando foi feito em casa fechada, né, no teatro fechado, a gente valorizou muito a manipulação da própria luz. A Grinês, ela assinou junto com... Foi o poste, né, Soluções Luminosas, na época era muito mais voltado para o universo da iluminação do que da própria pesquisa, grupo, trabalho, e eles vieram com uma proposta que casou muito com o que a gente queria. Então existiam muitas coisas que traziam luz, e que os personagens conduziam luz, manipulavam luz e cena. Né? Isso era um jogo fascinante. Quando a gente tinha essa possibilidade do teatro fechado, né, as crianças ficavam encantadas com tudo aquilo. A magia se fazia ali, né, não que não houvesse magia com o próprio sol. A gente tinha outras formas de explorar, que eram as cores do próprio material, que era tudo muito colorido. A gente queria mostrar como vinham essas cores de cada raça. Mas quando se estabelecia a escuridão, se estabelecia também a poesia das cores, né? E melhor, a origem delas, a gênese das cores para cada raça. Isso foi algo de uma pesquisa muito interessante, né, que estava na sugestão do próprio texto. Eu fui dramaturgista nesse processo e eu quis trazer essa poesia
que já estava ali, porque tem algo que o próprio Darcy Ribeiro fala no Povo Brasileiro, no livro O Povo Brasileiro, ele aponta algo que é muito interessante. E ele diz o seguinte, que o índio, ele não faz diferença do que é real e do que é onírico. Para índio seria um absurdo ter que, para o indígena, né, melhor dizendo, seria um absurdo fazer essa distinção entre o real e aquilo que é do imaginário, que é do inconsciente, que é do onírico. Para eles é uma coisa só, esse universo só, nisso que eles creem. Então, já era um fascínio ler isso e ver isso mutado, né, para o teatro. E o teatro traz essa possibilidade da magia acontecer, né? Os elementos visuais, eles também precisam favorecer para que isso aconteça, né? A gente, às vezes por uma falta de um leve estudo, a gente amortece uma possibilidade de jogar uma luz que é extremamente necessária, porque as cores que foram usadas são cores, por exemplo, que inibem a representatividade de uma cena, a representatividade de um determinado personagem. Eu sempre penso na questão da luz, isso às vezes, das pequenas descrições que tenho, eu coloco lá o sol se pondo, amanhece, Luzia tem disso, né? Há algumas indicações nesse sentido. Jeremias também tem essa referência, Flor também tem, né? Tempo de Flor também tem isso. Então, algo que caminha comigo. Essas cores, elas estão comigo, né? Sempre tiveram na minha infância, e eu cresci sendo um dramaturgo que queria compartilhar muito do que vi, e do que vivi, do que escutei. A minha poesia é muito cheia de imagem e som. Alex, nos meus 5 anos de convivência com o Marco Camarato no projeto Pátio da Fantasia, lá na Universidade Federal, a gente estudou muito o universo infantil, e Marco era um defensor ferrenho, Sim. Grande Marco, dessa liberdade da infância, dessa liberdade criativa, imagética e ficcional da infância. Assim, eu não preciso aprisionar a criança para que ela pinte o mar de azul ou a mata de verde, né? Tem a ver com o que você acaba de falar sobre esse conceito indígena de imaginário real, ficcional, enfim. E é interessante perceber como essa possibilidade criativa da criança leva para outros tantos caminhos, né? Assim, então, Isso. cabe a nós, como facilitadores desse diálogo entre o que você escreve, o que eu ilumino e o que ela assiste, permite essa possibilidade, né? Então, como é que você vê essa coisa dentro desse universo infantil, você enxerga assim também essa liberdade? Você acha que a gente está muito mais como um elemento facilitador dessa criatividade, dessa imersão? Você falou muito em onírico, é muito presente o onírico na sua obra, mas como é isso para a criança, para o receptor, né? Você que é da literatura também estuda essa teoria da receptividade, né? Assim, como é que a gente enxerga essa criança nesse contexto? Assim? É uma boa colocação, de fato. Às vezes há uma tendência da gente domesticar a questão visual, da gente catequizar, né, os elementos visuais, e muitas vezes entregá-los de forma pronta, acabada, né, como se aquilo fosse o único norte para a criança, dessa única possibilidade. O que a gente ganhava, por exemplo, em relação à apresentação do Pindorama Caravela e Malungo num espaço aberto, era justamente contribuir ainda mais para o pensamento, o aflorar desse pensamento, o aflorar desse onírico para a criança. A gente não tinha a luz que a gente havia pensado, que o próprio texto ia sugerindo, mas a gente tinha, por exemplo, a ideia de não trazer a coisa quase que pronta. Ainda que esse pronto nosso não estava ligado ao real. Há um cansaço, pelo menos assim eu vejo, como criança, que também acho que em algum momento eu sou, né? Às vezes eu me sinto cansado de enxergar em alguns espetáculos essa tendência realista, né, que é muito forte ainda em algum teatro que se faça aí voltado para criança, o adulto querendo impor, na verdade, aquilo que está distante dele, né? Muitas vezes ele se distancia por conta própria, e impor o universo muito real, né, de alimentar a criança com algo que acaba que inibindo a sua possibilidade de criar, de imaginar. Quando a gente deixa sugestões, né, a gente já coloca
várias sugestões, jogando sugestão para a criança na representação, na encenação, a gente favorece muito o diálogo com eles, né? O próprio teatro é dialógico porque os seus elementos, né, são elementos que se completam e são elementos que também são muito independentes. E isso, eu acho que faz muito da grandeza do próprio teatro. Então, não dá para a gente, por exemplo, unificar um determinado discurso, unificar uma cor, unificar uma forma, cair dentro de um clichê ou de algo que está muito cansado, que está em desuso. Cada vez mais é importante enxergar esse mundo de quem percebe. A gente diz que é um vermelho e a criança vai e diz que é um laranja, sabe? Então, essa possibilidade de liberdade da construção da criação da criança, ela precisa ser muito escutada. As nossas crianças, as crianças que adormecem aqui também, né, precisam também ser escutadas, ser tocadas. As interatividades em espetáculos infantis, quando acontece, é porque o diálogo está estabelecido demais, né? É isso. Me vem a imagem, quando você fala dessa liberdade, da genial imagem que Exupéry define lá no primeiro, sugere lá, né, nos primeiros momentos do Pequeno Príncipe, que pode ser um chapéu e não é uma cobra que engoliu, sim, né, enfim. Então aquilo é exatamente isso, é deixar essa imaginação livre para que as coisas possam ser reinterpretadas, ser criadas, né. Quantos espetáculos infantis escritos, Alex, ou infantos juvenis escritos ao todo? Daniel, E as Coisas de Anoitecer, Luzia no Caminho das Águas, Tempo de Flor, Homem, deixa eu ver se eu me lembro de tudo aqui. Jeremias e as Caraminholas, tem algum outro que está fugindo aqui, não estou me lembrando não. Mas são, acho que é em torno de 6 a 7 espetáculos voltados para criança e juventude. Quantos montados? Montados agora com Jeremias, né? Tempo de Flor, Luzia, Jeremias, Tempo de Flor e Luzia. Tempo de Flor tem uma peculiaridade, ele foi montado em lambe-lambe, é esse? Exatamente, em lambe-lambe. Como é isso? Como é a luz nesse... Eu vi o espetáculo, eu vi aqui. Como é esse olhar da luz com uma linguagem de fotografia do cinema praticamente ali envolvida, né? Conta um pouco das tuas impressões sobre isso, porque é muito peculiar, né? É muito peculiar. Eu primeiro achei de um insight fantástico do grupo Pé de Vento. Não sabia bem o que é que poderia gerar isso. O lambe-lambe não é conhecido por muita gente, apesar de ser algo que, de alguma forma, o embrião disso já era trabalhado há muito tempo, mas é muito recente a montagem através do lambe-lambe, daquelas caixinhas fechadas, cheias de surpresa. Eu acho que, voltado para a criança, ela alimenta a criança de uma forma muito, muito genuína. É um convite para descortinar um segredo, uma história, uma passagem, e ver o espetáculo por um buraco de uma fechadura parece já algo muito mágico. Condiciona você a um universo já muito mágico. E você está num espaço real e, de repente, se depara com esse universo imaginário. Eu fiquei encantado com o trabalho do Pé de Vento. Eles fizeram uma pesquisa longa, né, acerca da iluminação, e a gente consegue ver a noite chegar, a gente consegue ver o amanhecer, a gente vê um mamba ali, a gente vê sombras, a gente vê algo que dialoga diretamente com o espetáculo, e essa brincadeira da miniatura, né, porque se vê tudo muito pequeno, nesse olhar que está pela fenda, tudo cresce muito, e cresce muito cheio de sentimento, né? A exploração dessa luz, que ora na maioria das vezes é artificial, traz uma leitura muito gostosa do espaço e dos elementos que estão ali compondo. Eu fiquei muito feliz com a montagem dos meninos. Eles tomaram como referência muito o sertão, né? O sertão de Arco Verde. Arco Verde é uma grande referência para eles ali. E acho que eles são muito felizes eles foram muito felizes no modo como eles retrataram Tempo de Flor.
Experiência interessante também, você falou das possibilidades de recursos, né? Porque tudo ali é muito pequenininho, né? O princípio do menos é mais, né? A É, metáfora muito amplificada ali, cada vez mais, porque, para quem não conhece o processo Lambi-Lambi, é uma caixinha fechada e dentro eles constroem a história animando os personagens dentro dessa caixinha e você olha pela fechadura, né? É quase o princípio do pinhole lá da fotografia, enfim. isso. Mas é tudo muito grandioso quando você vai observar a narrativa, a trama, a poesia ali presente. E no outro aspecto, sobre luz, do Teatro de Sombras, não sei se você já teve algum espetáculo montado seu, algum texto seu com sombras, mas eu tive essa experiência com o Menino que Contava Estrelas, Isabel Conceição montou na conclusão de disciplina lá da Universidade Federal. E é interessante também como a magia se estabelece a partir da sombra, como o signo está presente ali nas formas animadas, na silhueta, no Sim. movimento de uma lua que passa e que vai denotar a noite ou o nascimento do dia, sabe? Então, é impressionante como você pode ter muitas possibilidades de despertar essa imaginação, de aguçar esse pensar, esse livre pensar, esse imaginar, não só na criança, como no adulto também, né? Então, por isso que eu vou falar também aqui, junto com o Fábio Caio, sobre o teatro de formas animadas, teatro de bonecos, porque não é exclusivo da criança, do adolescente, do jovem, é para todas as idades, mas Sim. desperta essa criança interior, desperta essa possibilidade de se libertar do concreto, do real e viajar, imaginar. Né? Acho que essas linguagens têm muito isso, como a poesia também tem muito disso, né? Muito presente. Quando você vê a poesia, por exemplo, do Manuel de Barros, ela te leva completamente para outro lugar. Você ouve, você sente o cheiro, você vê. Assim, então, é muito sinestésico nesse sentido, né? Os seus filhos te inspiram nessa escrita para o teatro da criança e adolescente e jovem? Isso, isso é muito interessante porque eu tenho um filho vai fazer 13 anos este mês. Tenho uma de 10 e tenho uma novinha agora de 3, né? Mais nova. Os primeiros, eles eram ratinhos de teatro, né? Eu sempre tive o hábito de levá-los. Infelizmente, a pandemia não deu essa possibilidade ainda com Helena, que é a mais nova, mas teve um texto que ainda está no sigilo aí, que foi um texto que foi criado a partir dos desenhos dos três. Os três desenharam, eu apresentei algo para eles, né, uma atividade nossa, uma brincadeira nossa, e eles foram desenhando sem nenhum tipo de estar preso a isso ou aquilo outro, mas a partir dos desenhos deles para poder construir algo. Muitas vezes o que acontece também é escutá-los. Às vezes, por exemplo, Luzia, já teve quando eu parava para perguntar ele sobre isso, sobre aquilo outro, então eles já se colocavam, traziam informações que eram muito interessantes, né? Que eram muito válidas. A gente já escutou crianças, né, Aaron, durante o processo de Luzia, e a gente já refez algumas coisas assim, né, em relação à própria luz. Essa experiência do contato com a criança é muito bom, porque a gente renova o nosso olhar também, né? É primordial essa renovação do olhar. E aí, quando você não é um privilegiado em relação ao enxergar, ao visualizar, você falou de um termo que é o termo sinestésico. Então, a sinestesia, a possibilidade de sentir de outras formas a cor, pode ser algo muito interessante para aquele que não consegue enxergar. No espetáculozinho no Caminho das Águas, inicialmente, quando as pessoas entravam, elas eram tomadas a cheirar, né, um cheirinho de tutti-frutti que nos remetia diretamente à infância. Né? Às vezes, a quentura de uma luz que é jogada lá pode trazer uma ideia de calor também. Né? E essa ideia sinestésica, ela pode vir para tentar buscar uma proximidade com a sensação daquele que está vendo. Né? Mas se faz também muito necessário a gente começar a pensar no teatro, de fato, para todos. Né? A gente sabe quanto que é difícil isso, mas é importante a gente tentar estabelecer um direito àquele que não é um privilegiado por enxergar. E aí tem a audiodescrição, que é muito importante para facilitar esse diálogo. Né? Mas, infelizmente, a gente nem tem em todos os espetáculos por conta
de uma série de circunstâncias, né? Ainda não é um hábito, nem é uma exigência para todos os editais, a Sim, audiodescrição. você falou uma coisa muito interessante, muito sensível também. Primeiro, lembrar que a gente abriu o espetáculo com cheiro de brincadeira, né? Que era uma música do Exato. espetáculo que sugeria exatamente isso, o cheiro da brincadeira, o resgate. O Luziano do Caminho das Águas brincava, o conceito estético de direção, a partir da sugestão do texto, era o resgate das brincadeiras populares e brincadeiras tradicionais da infância. Então a gente tinha lá de pular carniça, rodar peão, amarelinha, Isso. né, e essa cabra cega. Então isso estava muito presente como signo do espetáculo, né? Nessa busca desse resgate da infância. Isso é um moto bem interessante. E sobre essa coisa da inclusão, voltando mais uma vez a Marco Camarote, e os herdeiros de Camarote do Pátio da Fantasia, Marcos fazia um trabalho voltado exatamente para esses públicos. A gente montava o espetáculo respeitando a linguagem do surdo, do cego, do DM, enfim, e das atuais nomenclaturas aí que sempre mudam, perdão, as pessoas portadoras de deficiência, acho que agora é assim, né? Uhum. E Jorge de Paula fez o resgate de um dos trabalhos lindos, que é um texto que ele mesmo tinha escrito, que é De Íris ao Arco-Íris, e ele montou um espetáculo de formas animadas, com sombras, com bonecos, sem usar a palavra, exatamente para incluir. O espetáculo era inteiramente construído pensando nos dois públicos, da inclusão, tanto de quem não ouvia, quanto do público ouvinte, que não iria sentir falta nenhuma dessa palavra. Isso é muito fruto desse pensamento, desse estímulo que Marco nos fazia, e tem a ver com o que você coloca, assim, é preciso cada vez mais pensar no todo, pensar nisso, assim, não só das limitações, mas também dessa amplitude de vida, né, e de compreensão da arte, do teatro, da poesia, da música, do cinema, como linguagem sensível, né, com possibilidade de sensibilizar o ser humano para a vida, né? A gente viu nessa pandemia que foi fundamental para manter a saúde mental de muitas pessoas, o convívio mais direto com a arte, né? Verdade. Isso é fundamental, assim. Verdade. Eu me lembrei aqui, nesse processo desse cuidado, né, para se chegar... Quando se fala muito em inclusão, a tendência é sempre buscar alguma coisa para atender ele a um determinado grupo desse modo. E aí, quando você fala do espetáculo que eu assisti também, é muito interessante quando, de repente, o próprio espetáculo, ele se molda para tal coisa. Certa vez eu vi uma matéria sobre um espetáculo que era feito trabalhando com a ideia daqueles que tenham uma determinada deficiência, cadeirantes, né? E a ideia foi que os atores passassem pela mesma situação, vivenciassem e colocassem em cena aquilo. Isso é uma possibilidade de inclusão, porque você faz com que o outro que não tenha, não conviva com determinada deficiência, passe a compreender também esse universo. Porque às vezes a ideia de inclusão que a gente tem, muitas vezes é só abrir um espaço para atender alguém. Então acho que é uma coisa ainda mais séria para ser pensada, e eu acho que Marcos Camarote ele trouxe muito para a gente de referência para a criança, de falar sobre o que é inteligível, que brota da criança, de não idiotizar a própria criança, infantilizar, um termo que não é nem bacana, mas que muitas vezes o teatro se volta para isso. O teatro volta para a criança, tratando o outro como um ser que parece que não pensa. Aproveitando o centenário de Paulo Freire, ele que trabalhava tanto com a perspectiva da autonomia, da libertação, da inclusão, que isso não se trave apenas no ambiente escolar, porque esse ambiente também da estética, esse ambiente também é um ambiente de aprendizagem, de vivência. A vida ali também se faz em abundância, né? E aí, por que não falar dessa autonomia, né, para todos, e para todas, e para todos? É muito importante a gente ter essa compreensão no todo e não subestimar a capacidade de pensar, de refletir de uma criança. A gente, muitas vezes, montando Luzia, a gente era surpreendido com falas assim absurdas, né, que tomavam a gente ficava boquiaberto
com o que escutava. É sempre muito surpreendente a plateia, porque ela é muito sincera, né, a plateia da criança, né, a criança, ela estabelece uma linguagem muito franca, muito sincera, ela diz o que sente, o que pensa, né, e é muito bom quando a gente tem uma linguagem muito franca com esse grupo. Alex, para finalizar aqui, se deixar a gente ficar a noite todinha, né? Para finalizar aqui esse bate-papo, ou começar a finalizar esse bate-papo, a gente fala muito desse universo da criança, mas esse termo se ampliou para teatro para infância e juventude. Juventude. Você concorda que a gente tem menos coisas, que o teatro atinge menos a juventude, por exemplo, do que a TV, do que os games, do que os streams, assim... A gente precisa ter esse olhar mais atento para esse público mais juvenil. O que é que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Historicamente, primeiro, quem era muito largado, deixado de lado, de fato, havia um olhar muito excludente para a criança. A criança era um adulto em miniatura, né? Durante muito tempo, assim era visto. Quando o Rousseau vem para olhar a criança, ver a criança numa possibilidade, de fato, de uma fase do ser humano que precisa ser respeitada quanto isso, e não ser cada vez mais antecipada à vida adulta, né, ali foi uma grande revolução porque possibilitou esse olhar diferente, tanto a literatura que começa a mudar para isso, a educação começa a ser pensada para ela, uma série de coisas que começaram a mudar com esse novo olhar sobre a criança. A gente vem se apropriando cada vez mais desse grupo. Agora, quando eu penso realmente no teatro, parece haver uma lacuna, ainda que a gente consiga identificar alguns bons dramaturgos que retratem aquilo que é comum e que é natural de um adolescente, pré-adolescente. Eu me lembro, por exemplo, do Mino Minotauro, de Luiz Felipe Botelho. Acho que é uma ótima referência, que ele consegue chegar, assim, a um adolescente, à puberdade, né, e consegue trazer algo que parece ser um tabu ainda, né, ser um tabu para muita gente. Falta, de fato, a gente se voltar mais para esse público. Jeremias e as Caraminholas é um texto que é mais voltado justamente para esse processo de descobrimento do amor, da mudança, de uma série de coisas. Tem uma outra figura que eu gosto muito, que ele faz isso muito bem com a sua literatura, quanto os contos infantis e coisas do tipo, ou um conto voltado para jovem adolescente, que é Tony Brandão. Tony Brandão é uma grande referência, ele traz, por exemplo, Cuidado, Coração Apaixonado, que ele vai misturar os mitos justamente com essa iminência do amor, com esse contato com o amor, com a descoberta do próprio amor e com outras tantas linguagens do corpo que o corpo pode possibilitar. Então, assim, se a gente realmente for verificar, a gente não vai ter uma literatura extensa, pelo contrário, falta tocar mais nesse público. A gente já tem vivido um universo bem vasto, voltado para a criança, mas penso que para a adolescência, a juventude, a gente precisa ainda mergulhar mais naquilo que é próprio deles. Maravilha. Bom, Alex, já vou agradecendo esse bate-papo incrível, assim, acho que a gente tratou aqui, e acho que isso é muito importante, gente, a luz não é um elemento isolado nesse contexto, o teatro para criança e juventude não é um elemento isolado nesse contexto do processo criativo, então acho que esse diálogo é muito interessante, porque abrange possibilidades, leva para outras discussões, né, a gente tratou de questões sociais, psicológicas, afetivas, estéticas, literárias, enfim. E uma pergunta, desafio para finalizar, e aí você pode fazer já na sequência suas considerações finais. O que é que não pode faltar nesse caldeirão da criação literária, artística, teatral para a criança e juventude? Eita, boa pergunta. Eu acho que não pode faltar a criança que há no escritor, a criança que há no diretor. É necessário acordar a criança para conversar com a outra, né? Estabelecer um diálogo franco, porque eles são muito francos quando falam, são muito francos quando retratam o seu universo. É preciso a gente ter a humildade de compreender que a gente também aprende de repente, né?
com eles. E isso é que é o gostoso. Não pode faltar isso, não pode faltar a verdade. Não pode faltar a verdade. A gente não precisa mentir para eles, né? E a verdade ela se estabelece desde da atuação do ator, a verdade se estabelece no material que foi usado, que a gente não vai idiotizá-la, né? Então, assim, é dessa franqueza que a gente precisa, né, para manter esse diálogo bem vivo. Essa verdade é diferente de realidade, né? De realismo, né? É uma verdade Exatamente. poética, assim, e Exatamente. concreta. Querido, Isso. muito obrigado mesmo, assim, de Gratidão. coração. Quem não conhece a obra do Alexandre Souto Maior, para encontrá-la, acho que lá no Instagram, tem tudo lá, né, Alex? Depois você deixa o Instagram aí pra gente. É, É, e não só obra dramatúrgica, mas a obra poética e literária também. Ele acabou de lançar mais um livro, dentre tantos, quase 10 já, acho que mais de 10 nesse contexto, que eu ajudei de alguma forma nessa sim, realização, junto com a Vila Lux, mas que o mérito é todo dele, porque é uma mente criativa que não para um minuto de criar, de gerar possibilidades poéticas. Então, um prazer, uma honra recebê-la aqui conosco. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado mais uma vez. A gente se encontra daqui a pouquinho no nosso próximo encontro dessa oficina, workshop, bate-papo, a luz, a poética da luz no Teatro para a Infância e Juventude. Obrigado, Alex. Um abraço. Valeu. gratidão, 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 Heron. Valeu.